bem-vindo a esse novo módulo do programa Destrava, um curso simples e prático que vai te ajudar a desbloquear suas crenças limitantes sobre dinheiro e a se conectar com a energia de abundância que emana do universo, para que você possa, sim, atrair muito mais prosperidade para a sua vida. Como você já deve ter percebido, depois de ter assistido aquele módulo anterior, principalmente depois de ter respondido a todas as perguntas propostas, é que existem coisas que mesmo que você tenha rios de dinheiro, enquanto você não mudar dentro de você, enquanto você não trabalhar internamente primeiro, seja a sua visão de mundo, as suas crenças sobre você mesmo, sobre as pessoas, a forma como você reage a determinados acontecimentos na sua vida, essas coisas simplesmente não vão mudar. E não há nenhum dinheiro no mundo capaz de fazer isso, além de você mesmo. Inclusive, como eu sempre costumo dizer, muitas vezes essas questões internas todas, elas têm muito mais potencial de serem trabalhadas e mudadas quando a situação financeira está apertada. Quando o calo está apertando mesmo, quando você precisa efetivamente se virar para resolver determinadas situações que envolvem dinheiro na sua vida e você não tem esse dinheiro. É aí que você aprende muito, mas muito mesmo sobre você, sobre as pessoas, sobre as suas crenças sobre dinheiro mais especificamente e comece então a se atentar para questões que você efetivamente precisa começar a mudar. E a mudar dentro de você primeiro, para que elas não continuem te acompanhando como se fosse um ciclo vicioso. E por que é que eu tô te dizendo isso e começando essa aula, esse vídeo dessa maneira? Porque você chegou até este programa. E se você chegou até aqui, se você está fazendo Destrava, é porque você não está plenamente conectado com a abundância. Concorda comigo? A sua relação com o dinheiro hoje, se você chegou até aqui, não é das melhores nesse momento, correto? E você quer aprender, então, a gerar mais abundância, a vibrar menos na escassez, para que você possa construir uma vida de mais prosperidade, de mais abundância. Mas o que acontece é que, além de identificar todas as suas crenças sobre dinheiro, você precisa também se conhecer um pouco melhor. Você precisa trabalhar efetivamente o autoconhecimento, até para que você consiga entender por que é que você reage de determinada maneira a determinadas situações na sua vida. E por que é que você faz ou deixa de fazer certas coisas na sua vida também. Você precisa começar a entender de fato quais são os verdadeiros valores que te movem, principalmente quando você pensa em finanças, quando você pensa em dinheiro e quando você pensa no porquê você quer ter mais dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é um fim, mas sim um meio para que você consiga realizar algo que você deseja e que tem real importância na sua vida. Concorda comigo? Quando eu falo em autoconhecimento, eu falo sobre você saber realmente o que você deseja, quais são os seus objetivos na vida, os seus propósitos, os seus porquês. Porque tudo tem uma ligação direta com o que você valoriza na vida, com os seus principais valores. Eu sempre digo o seguinte: são os nossos valores na vida, aquilo que a gente coloca como prioridade na nossa vida, que governam as nossas decisões. E é no momento de decisão que as coisas acontecem ou deixam de acontecer na nossa vida. Quando você faz uma escolha em detrimento de outra, você concorda comigo que você está valorizando mais uma coisa do que outra? Você concorda comigo que você está estabelecendo prioridades mesmo, e mesmo que de maneira inconsciente também? Cada um de nós tem os seus valores e esses valores encontram um respaldo na nossa personalidade e em como a gente vive a nossa vida. Então, durante anos, exemplo meu, eu trabalhei como jornalista no mundo corporativo. Trabalhei num regime CLT.
Eu tinha salário fixo todo final do mês, eu tinha férias remuneradas, eu tinha 13º salário, bônus por desempenho, eu tinha toda aquela ideia de segurança e de estabilidade, de saber exatamente quanto eu ganharia no final do mês. E de saber que as chances de eu ser demitida naquele momento, pelo menos, lá no meu trabalho, pelo contexto da empresa, pelos elogios dos meus chefes, dos meus colegas de trabalho, pelas conversas de corredor, pelas conversas nas reuniões oficiais, por tudo que estava acontecendo na empresa, pelo histórico de crescimento e tudo mais, as chances de eu ser demitida naquele momento em que eu pedi a minha demissão eram muito remotas. Mas mesmo assim, chegou um momento na minha vida em que eu passei a valorizar mais a liberdade e a necessidade de reconhecimento por um trabalho mais autoral, mais meu, mais empreendedor, mais criativo, do que a segurança e a estabilidade que o mundo corporativo me trazia. Só que nem sempre foi assim. Nem sempre eu coloquei a liberdade e a criatividade acima de estabilidade e segurança. Como eu te falei, eu sempre tive muito medo de faltar dinheiro. Então eu sempre juntei muito dinheiro, gastei muito pouco e valorizei demais a segurança e a estabilidade. Embora de alguma forma eu não estivesse feliz fazendo aquilo que eu estava fazendo. Então eu estava num trabalho que eu até gostava de fazer, eu gostava das pessoas, eu gostava da empresa, mas aquele trabalho ali não me trazia mais um senso de propósito. Eu não via mais muito sentido em continuar ali. Aquele trabalho não me preenchia mais, mas eu continuava ali. Eu continuava passando cartão todo dia. Durante 4 anos eu continuei, praticamente 4 anos, foram quase 4 anos num trabalho que não me trazia mais felicidade, porque eu morria de medo de simplesmente me arriscar em um negócio empreendedor e não conseguir fazer dinheiro. Na época, eu me lembro que eu procurei ajuda e, além da terapia, eu passei também por um processo muito completo de coaching. Um processo que, na época, para mim, me ajudou enormemente a destravar algumas dessas minhas crenças limitantes em relação a dinheiro. Porque o que eu percebi foi que o que me segurava na empresa era o dinheiro. E foi a partir desse processo todo que eu entendi que eu podia também encontrar maneiras de preencher esse meu valor de segurança sem que para isso eu continuasse para sempre no mesmo lugar. Então, o que foi que eu fiz naquela época? Eu dei prioridade total ao meu planejamento financeiro, porque segurança e estabilidade ainda eram importantes para mim. E ainda são importantes para mim, para que quando eu chegasse no momento de pedir a minha demissão, de passar por um processo de transição de carreira, que era o que eu queria fazer, eu queria começar a trabalhar como coach, eu queria empreender, eu queria construir meu próprio negócio no coaching, para que quando eu passasse por essa situação, eu me sentisse mais segura por ter essa reserva. Para você ter uma ideia, no início do processo, o objetivo era criar uma reserva financeira que cobrisse 6 meses do meu custo de vida. Então, eu praticamente já estava alcançando esse objetivo no primeiro mês do coaching. Eu virei para minha coach na época e falei assim para ela, olha, eu preciso ter pelo menos 3 anos do meu custo de vida assegurados nessa reserva. E tudo isso por quê? Porque eu morria de medo de faltar. E esse meu medo, fundamentado nessa crença de que uma hora vai faltar, já estava emitindo qual mensagem para o universo? Olha, peraí, ela não precisa ganhar dinheiro com esse negócio empreendedor que ela quer, não, porque ela já tem uma boa reserva guardada. Ela já está se precavendo, inclusive, para não gastar absolutamente nada por 3 anos, porque são 3 anos de reserva. No primeiro mês de coaching, então, eu já tinha quase tudo dos 6 meses, porque eu não gastava nada, mas eu queria era 3 anos de reserva. Naquele momento, o meu processo todo estava muito mais alinhado a uma ideia de escassez, de que ia faltar, de que eu ia precisar, de que eu não ia conseguir, de que poderia não dar certo, de que em 3 anos eu não iria conseguir fazer o meu negócio decolar, do que de abundância, de que ia dar certo, de que eu era capaz, de que eu ia fazer acontecer. Entende qual que é o pensamento ou a mensagem, melhor dizendo, que a gente emite para o universo quando a gente se comporta dessa forma? Agora, eu estou falando que a gente não tem que ter uma reserva financeira de emergência?
Claro que não! Pelo contrário, todos nós temos sim, independentemente de quais sejam os nossos objetivos na vida, pode ser que o seu objetivo não tenha nada a ver com o processo de transição de carreira, com criar o próprio negócio ou algo do tipo, pode ser inclusive que você tenha um trabalho que te dê muita estabilidade, mas ainda assim, eu te garanto, você tem que ter uma reserva de emergência. Por quê? Porque realmente a gente não sabe o dia de amanhã. Então não é trabalhar com a ideia de que vai acontecer uma coisa inesperada e você vai precisar do seu dinheiro. Não é isso, mas que pode acontecer. Por quê? Porque merdas acontecem. Porém, você não precisa esperar que uma fortuna seja acumulada para que você possa se arriscar de alguma maneira na sua vida. Uma reserva de emergência que cubra um ano do seu custo de vida, somado a um bom planejamento estratégico, focado de fato nos seus objetivos, no que você precisa fazer para alcançar esses objetivos, da forma mais eficaz, mais eficiente que você puder, já estão de bom tamanho, já são precauções muito boas para você lidar com eventuais percalços ali ao longo da sua vida. Então, sim, a gente precisa se precaver, mas será que a gente precisa se precaver a ponto de não fazer mais absolutamente nada e de nunca arriscar? Quando você associa tudo que você vai fazer na sua vida ao fato de que você não pode porque você não tem dinheiro, e você sempre fica nesse discurso do não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, o que é que você está fazendo na verdade? Você está se conectando com uma energia de uma escassez muito grande. E mais do que isso, você está jogando toda a culpa e toda a responsabilidade pelo que você faz ou deixa de fazer na vida no dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Então isso se torna justificativa para você ser uma pessoa negativa, para você ser uma pessoa pessimista, acomodada, revoltada, invejosa, maledicente, por aí vai. Isso é desculpa então para você continuar exatamente onde você está, mesmo que você esteja infinitamente infeliz, sem fazer absolutamente nada a respeito, porque afinal de contas você não tem dinheiro. Então tudo fica nesse discurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Você sempre fica nesse discurso, nessa repetição. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. E além desse não ter estar completamente alinhado com a escassez, nada muda. E nada muda nunca. Por quê? Porque todas as suas desculpas estão sempre no dinheiro. E porque você está jogando toda a sua energia naquilo que te falta, naquilo que você não tem ainda. Entende qual é o raciocínio? Ao invés de se conectar com a escassez, com a ideia do não tenho, não posso, por que é que você não experimenta se perguntar assim? O que é que eu posso começar a fazer e que não envolve necessariamente o dinheiro para mudar primeiro? Esse pensamento sempre focado no que eu não tenho, no que me falta. E segundo, essa realidade de escassez para uma realidade de mais abundância. Porque eu entendo que o dinheiro é importante, e eu entendo sim que a gente precisa de dinheiro na nossa vida. Mas será que a culpa de tudo que a gente faz, de tudo que a gente deixa de fazer na vida, está mesmo no ter ou não ter o dinheiro? Será que todas as coisas na nossa vida dependem exclusivamente de dinheiro? O dinheiro ou a falta de dinheiro não é desculpa para tudo. Até porque são inúmeros os exemplos de pessoas que começaram, de repente, negócios incríveis com zero dinheiro, mas com muita vontade, com muita criatividade, com muita ousadia, com muita certeza de que tudo daria muito certo. Tanto é que elas conseguiram vencer aqueles que começaram sem fazer absolutamente nada, que começaram não começando na verdade, e convencer inclusive aqueles que tinham dinheiro a investir nesses negócios, ou conseguiram através do que elas já tinham e que não era o dinheiro, gerar valor para o mundo, gerar valor para as pessoas, e por causa desse valor fazer permutas, fazer parcerias, fazer contatos importantes que acabaram transformando esse valor em dinheiro. Isso é começar efetivamente, porque começar já com o pensamento de que não vai dar certo, não é começar, é se travar, é se bloquear. Consegue entender qual é o ponto quando a gente começa de fato a se desvincular da escassez e a se conectar com mais abundância?
na nossa vida? Eu sei que mudar não é fácil, eu sei que as coisas não são tão simples assim como a gente gostaria, mas se você realmente quer alguma coisa, você precisa correr atrás, você precisa sair da sua zona de conforto e parar de usar o dinheiro como desculpa para absolutamente tudo o que acontece ou deixa de acontecer com você. Uma coisa que eu comecei a entender quando eu embarquei fundo nesse processo de destravar as minhas crenças limitantes sobre dinheiro foi que, primeiro, eu precisava então entender quais eram os meus principais valores conectados a dinheiro. Então, peraí, quando eu penso em dinheiro, eu penso em quê? Em segurança, liberdade, reconhecimento, status, respeito, amor. Que valores eu realmente colocava como prioritários na minha vida sempre que eu fazia escolhas que envolviam dinheiro de alguma forma? Essa é uma reflexão que eu tive que fazer, investigando mesmo o meu passado em relação a dinheiro. E em que ordem também eu colocava esses principais valores, ou seja, quais valores tinham predominância para mim sobre quais valores. Se a liberdade para mim era mais importante que segurança, por mais que a segurança fosse importante também, então estava claro o quanto eu realmente precisava me dar uma chance de criar o meu próprio negócio, de empreender, mesmo que eu me assegurasse de alguma maneira. Ou seja, mesmo que eu também preenchesse esse valor de segurança com a minha reserva de emergência. Então, ok, liberdade está acima de segurança, só que segurança continua sendo importante. Como é que eu posso preencher esse valor? Fazendo a minha reserva de emergência, que não precisava equivaler a 3 anos do meu custo de vida, mas que já me ajudaria a dar esse passo importante com mais tranquilidade e com mais segurança, que era o que eu valorizava. Se uma pessoa, por exemplo, sabe que não vai conseguir nunca mais ter uma noite de sono tranquila na vida, caso ela não saiba exatamente quanto ela vai ganhar no final do mês. Talvez a decisão de empreender nesse caso e o valor de liberdade nesse caso não estejam mesmo conectados com essa pessoa, não sejam os principais valores que ela aciona quando ela vai fazer escolhas importantes na vida dela e tomar decisões importantes que envolvam dinheiro. Por quê? Porque se ela nunca vai ter uma noite mais de sono tranquila na vida, é porque a segurança está pesando mais. Talvez ela acione mais a segurança, a estabilidade ou até mesmo status. E está tudo bem. Entende o que eu quero dizer? Parte do processo de você entender o que o dinheiro significa para você é entender o dinheiro como um meio para que você consiga realizar coisas que você quer e não como um fim. Eu não canso de dizer isso. Mas, para isso acontecer, você precisa entender o que você quer. Concorda comigo? Se é um meio para conseguir algo que você quer, o que você quer? Quais são os seus principais objetivos na vida? E principalmente o seguinte, o quanto você realmente se acha capaz de alcançar esses objetivos e se acha merecedor dessas coisas. Você já parou, por exemplo, para fazer o seu diagnóstico financeiro? Você já parou para avaliar exatamente quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você investe, quanto você deve, se esse for o seu caso, de dever alguma coisa? Qual é a sua situação financeira hoje? Você sabe? E mais do que isso, você sabe exatamente com o que você gasta ou costuma gastar o seu dinheiro? Se você ainda não tem respostas afirmativas para essas perguntas todas, não entre em desespero, não se desespere, porque agora a gente vai começar o nosso diagnóstico financeiro, ok? Para você entender melhor. Esse diagnóstico ele vai se dividir em 4 etapas, combinado? Como que vai funcionar então esse diagnóstico? Primeira etapa, você vai estabelecer quais são os seus principais valores em relação a dinheiro e vai criar uma ordem de importância para esses valores. Esse é um dos exercícios que está no PDF disponibilizado para você logo abaixo desse vídeo. Eu deixei ali uma listinha com 6 palavrinhas mais ou menos, um pouco mais, que representam cada uma delas um valor financeiro. Você pode acrescentar outras se você quiser, claro, mas a sua tarefa vai ser criar uma ordem de importância para esses valores. Então você vai colocar o número 1 naquele valor com o qual você mais se identifica quando você pensa em dinheiro.
É sempre o valor associado a dinheiro e seguir numerando esses valores até chegar ao último colocado, ok? Então são em média 6, 7, 8 valores ali. Feito isso, nós vamos para a segunda etapa do nosso diagnóstico, que é a etapa de você descobrir a quantas anda a sua situação financeira hoje. Tem no PDF também, que está abaixo desse vídeo, você vai encontrar duas tabelinhas bem fáceis de entender para que você as preencha com informações relacionadas à sua fonte ou às suas fontes de renda e aos seus principais gastos mensais também. O nosso objetivo com esse exercício vai ser entender o quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto você investe e o quanto você deve, se for o caso. Combinado? Feito isso, nós vamos para a terceira etapa do nosso exercício, que é a etapa da avaliação. Então, depois que você definiu e elencou os seus principais valores em relação a dinheiro e preencheu as nossas tabelas com as informações sobre a sua vida financeira, é hora de você cair na real, não é verdade? É hora de você avaliar efetivamente esses dados todos para entender o quanto você está realmente satisfeito com a sua vida financeira hoje. E mesmo que o resultado não tenha sido dos melhores, e mesmo que você tenha descoberto de repente que a coisa está pior do que você imaginava, a grande, maravilhosa notícia que eu tenho para te dar é que você tem todas as condições, sim, de virar esse jogo, de dar uma guinada na sua vida financeira e principalmente melhorar a sua relação com o dinheiro. Então chega de vibrar na escassez, de achar que dinheiro é só para os outros, que não é para você, ou que o dinheiro é um mal e nunca um bem, e chega também de gastar o seu dinheiro de uma maneira completamente aleatória, compulsiva ou impulsiva, inconsciente, sem nenhum propósito que verdadeiramente faça sentido para você, que verdadeiramente tenha valor para você. A hora agora é a de estabelecer as suas principais metas financeiras, ou seja, de definir prioridades, definir os seus principais objetivos na vida, para que esses objetivos, para que esses sonhos possam servir de estímulo para te tirar da lama e criar uma vida financeira que te dê orgulho. Ok? Então, a nossa quarta etapa vai ser justamente a etapa em que você vai definir as suas metas de curtíssimo, de curto, de médio, de longo e de longuíssimo prazos, entendendo o curtíssimo prazo como aquelas coisas que você quer realizar de hoje até um mês no máximo. Ou seja, uma viagem no próximo final de semana, ou o celular que você quer trocar até o final do mês, a unha que você quer fazer no salão no final de semana. Porque sim, se fazer unha no salão, por exemplo, é importante para você, você se sente muito bem enquanto você faz, levanta a sua autoestima, melhora o seu humor. Então, essa é uma meta que tem que entrar no seu curtíssimo prazo, sim. Se faz diferença na sua vida, se é importante para você, não é supérfluo, ok? As metas de curtíssimo prazo, elas podem ser bem pequenininhas mesmo, tipo a unha no salão, ou o cinema com o seu namorado, com a sua namorada, entende? Nesse campo do curtíssimo prazo, vão entrar todos aqueles pequenos prazeres que fazem, sim, muita diferença na sua vida. Ou coisas que você quer comprar e que realmente são importantes para você, porque você vê uma utilidade real nessas coisas. Mas uma utilidade real mesmo. Lembra do que eu falei? Não é só porque está na moda, ou porque alguém falou que era para ter, ou porque está todo mundo tendo, fazendo e comprando. Mas é porque para você, aquilo faz sentido, aquilo vai ser útil, aquilo vai ser necessário, vai ser importante, vai te ajudar de alguma forma, vai te trazer alegria, vai elevar a sua autoestima, vai fazer com que você se sinta bem e por aí vai. Então tem que partir de você o desejo de ter aquele produto, de consumir aquele serviço ou de realizar aquele sonho. Combinado? Pense sempre no que ter, consumir, fazer aquilo que você quer fazer vai te proporcionar em termos de importância,
de significado, de propósito para a sua vida, mesmo em se tratando de metas menores como essas de curtíssimo prazo. Combinado? E aí, definidas as nossas metas de curtíssimo prazo, aquelas para hoje até o final do mês, você vai estabelecer então quais são as suas metas de curto prazo, entendendo o curto prazo como do mês que vem até 2 anos. Então, tipo, a viagem de férias, a compra ou a troca de um carro, um curso, uma formação, uma pós-graduação que você quer começar a fazer, a compra de um computador ou a troca do seu computador por um outro computador e por aí vai. O importante é que você tenha clareza desses seus objetivos. Para quê? Para que você possa assumir o controle da sua vida financeira e não a vitrine do shopping ou as propagandas na TV, os cartazes, os banners, os outdoors, todos esses estímulos que só querem te fazer consumir de qualquer maneira. Isso não pode estar no controle, mas você tem que estar no controle. Por quê? Porque por isso mesmo a vitrine, o shopping, os estímulos, as propagandas podem te desviar dos seus reais objetivos na vida. Ok? Então vamos lá. Definiu as metas de curtíssimo e de curto prazos? Então agora é hora de definir as suas metas de médio prazo. Ou seja, aqueles objetivos que você quer realizar de 2 a 5 anos. Tipo, montar o seu consultório, a sua sala, o seu escritório, já ter uma reserva de emergência intocável, investida, que possa cobrir até um ano do seu custo de vida, fazer o seu processo de transição de carreira, a sua festa de casamento, uma viagem maior, um intercâmbio e por aí vai. Essas são essas metas que a gente pensa de médio prazo. Já as metas de longo prazo são aquelas que você quer realizar num prazo de 5 a 10 anos. Tipo, comprar o seu apartamento, por exemplo. Ok? E as metas de longuíssimo prazo são aquelas metas para mais de 10 anos. Como, por exemplo, você ter um montante de dinheiro investido que te possibilite ter uma independência financeira, ou seja, só trabalhar por prazer e não por necessidade. Consegue perceber como é que é importante você ter clareza a respeito dos seus objetivos, até para que você possa se planejar melhor sobre como alcançar esses objetivos? E também para que você possa refletir melhor e com muito mais propriedade, com muito mais consciência a respeito das escolhas que você está fazendo em relação ao seu dinheiro. Como eu te falei, no PDF que você vai encontrar abaixo desse vídeo estão todas as perguntas, todas as tabelas para que você possa responder e preencher com muita atenção, com muita consciência e com muita verdade, sobretudo verdade, para que você consiga fazer esse diagnóstico real da sua vida financeira de uma maneira bastante completa e direcionada para os seus principais valores e objetivos de vida também. Esse é um momento muito importante mesmo do nosso programa. Então, de verdade, não deixe de fazer todas essas tarefas propostas, ok? Siga essas 4 etapas direitinho, no seu tempo, no seu ritmo, e só depois de ter feito tudo isso, a gente se encontra no próximo módulo. Um beijo grande para você, mãos à obra, mãos na massa, e vamos lá, eu te vejo no próximo módulo do Destrava.